para que você entenda, quando a gente fala tribo, né? Nós estamos falando das 12 tribos de Israel. As tribos, elas são clãs, comunidades mesmo, que cresceram a partir de Jacó, povos que se tornaram comunidades e que se originaram, então, o povo de Deus. Então, por isso a igreja tem feito esse trabalho, querido, para que nós possamos aprender um pouco mais do povo de Deus, que tem tudo a ver conosco. Porque nós hoje fazemos parte do povo de Deus, amém? Então, por isso, né, Deus colocou no coração dos pastores, do pastor Luiz, para que a igreja aprenda mais, para que a igreja se envolva mais e conheça mais essa história que é tão importante para nós. Então, que você fique aí atento, eu peço a sua atenção, não se disperse, as crianças elas vão ficar aqui conosco, não tem escolinha. Então, papai e mamãe, fique aí, né, com o seu filho. Eu creio que o Senhor ele vai falar conosco e não deixe nada te dispersar nessa manhã, amém? Gênesis 29, versículo 31 e 32, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Com a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Em reverência à palavra do Senhor. Pai querido e Pai amado, nesta manhã, ó Deus, nós nos reverenciamos diante da Tua santa palavra. Fiel e verdadeira é a Tua palavra, Senhor, capaz de discernir os pensamentos e as intenções. Pai, ela é poderosa para dividir juntas e medulas, alma do Espírito. A Tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para fazer infinitamente mais. Por isso, nessa manhã, nós nos curvamos em reverência ao Senhor e à Tua santa palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos edifica, que nos vivifica, que nos traz luz, que nos liberta, porque a Tua verdade é o que nos liberta. Então, Espírito Santo, nessa manhã eu quero pedir ao Senhor, convença a Tua igreja, fale aos nossos corações, faça a obra que o Senhor precisa fazer neste lugar, em mim e através de mim. Eu me diminuo para que o Senhor cresça e peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cumpra o Teu querer, apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco, fique à vontade, no nome poderoso de Jesus. Amém? Eu fiz algumas anotações. A história das tribos, queridos, elas envolvem um contexto que é muito grande. E a gente não consegue, pelo tempo e até mesmo por ter outras tribos trabalhando, falar tudo de uma vez. Mas eu quero que você entenda, nós fizemos a abertura deste trabalho com uma encenação de onde tudo começou. Nós vimos aqui o pastor Luiz ensinando Abraão, porque a Bíblia vai dizer que tudo começa com Abraão. Deus, ele chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, de onde ele morava, para sair do meio da sua parentela. A gente já conhece a história, mas eu quero te lembrar que começou de lá. Ele sai da terra, ele vai para a terra onde Deus estava mostrando para onde ele deveria ir. E isso começa em Abraão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor diz para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. Essa foi a promessa do Senhor para Abraão. E ele diz: e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e farei de ti uma grande nação. Aqueles que te abençoarem eu abençoo, e aqueles que te amaldiçoarem eu amaldiçoo. Essa foi a promessa feita para Abraão, vinda do Senhor. Mas a Bíblia diz que Sara era estéril, e acontece um monte de coisa, até que 25 anos depois nasce o filho da promessa, que é Isaac. E a partir de Isaac, então, pois Isaac cresce, Isaac se casa com Rebeca, e a partir do ventre de Rebeca, começa então a dar início a essa nação, que hoje nós chamamos de Israel, porque no ventre de Rebeca tinham duas nações, Jacó e Esaú. E de Jacó, a Bíblia diz que ele foi o escolhido por Deus para dar início a esse povo. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel, que é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. E eu quero falar nessa manhã do primogênito.
Como eu disse, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Nós sabemos que, para a gente entender o contexto do nascimento de Rúben, a Bíblia diz que após enganar o seu irmão Esaú, a gente conhece a história, Jacó ele foge. Ele foge por medo do seu irmão o matar, por medo do seu irmão fazer alguma coisa com ele, e ele vai para a casa dos seus parentes, para a casa de Labão. Mas antes disso, ele vê Raquel no poço e se apaixona por ela, porque ela era linda, formosa. E a Bíblia diz que ele amou Raquel. E quando ele chega na casa de Labão, por amar Raquel, ele já quer logo se casar com Raquel. Então ele diz, olha, eu vou trabalhar para você, para me casar com Raquel, porque eu amei Raquel. E a Bíblia diz que Labão então aceita o trato, olha, justo, trabalhe e você então terá a minha filha. Mas ele trabalhou e a Bíblia diz que os anos pareciam como dias. Imagina que amor mais lindo. Trabalhar 7 anos parecendo que eram dias, por amar Raquel. Mas a Bíblia diz que determinado tempo do casamento, quando ele então se casa, mas quem ele recebe primeiro não é Raquel, é Lia. Porque não era costume dar a filha mais nova em casamento no lugar da mais velha. Jacó também foi enganado. E ele se deita com Lia sem saber que era Lia. E quando ele acorda e vê que era aquela mulher que não era tão bonita, ele fica bravo e vai falar com Labão. Você me enganou, eu queria Raquel. Mas a Bíblia diz que ele trabalha mais 7 anos. Mas após uma semana ele também tem Raquel. Então Jacó ele tinha Lia e Raquel. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó amava Raquel e Lia era desprezada. Ele não amava Lia. Mas o Senhor, vendo a aflição de Lia, o que nós lemos aqui, o Senhor, ele fez Lia fecunda, dando para Lia esse presente que era de gerar o primogênito de Jacó, que foi Rúben. Presente de Deus é para as mulheres naquela época que geravam o primeiro filho do marido. A primogenitura era algo extraordinário. Gerar um filho homem era a coisa mais maravilhosa que se podia ter naquele tempo. E Lia então fica feliz, como nós vimos na encenação, Laísa encenando Lia, Deus fez ela fecunda, nasce Rúben e ela diz, esse é Rúben. O seu nome vai ser Rúben, porque significa vede um filho. É como se Lia quisesse expressar o que Deus estava fazendo por ela e dizendo, olha, contemplem o meu filho, olha o que Deus fez por mim. Olha como eu era desprezada, mas vejam o meu filho. Deus me fez fecunda, enquanto Raquel ela era estéril. Então esse era o significado do nome de Rúben. Lia querendo mostrar, vejam o meu filho, Deus me fez fecunda. Porque Deus viu a minha aflição e Lia pensou, o meu marido vai me amar mais. Porque eu tive um filho homem. Então nasce Rúben. E a Bíblia vai dizer que Rúben nasceu em Padã Arã. E o significado do seu nome, como eu disse em hebraico, é literalmente veja um filho. Porque Lia disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Sabendo agora como Rúben nasceu, onde Rúben nasceu, eu estou contando a história para que você entenda aonde eu quero chegar na parte prática desta palavra. Eu quero trazer para que você compreenda algumas características de Rúben como pessoa, que impactou na tribo. Porque o progenitor da tribo, ele trouxe características para a tribo. A tribo viveu coisas que vieram características de Rúben. Mas veja, aparentemente parecia até bom, porque olha só, a Bíblia diz que ele vai crescendo e ele vai se tornando um filho amoroso. Preocupado com sua mãe, em determinado dia, ele decide, quando ele estava voltando dos cuidados das coisas do seu pai, ele decide pegar umas mandrágoras, que era uma planta que naquele tempo ela tinha uma espécie de um afrodisíaco que trazia fertilidade. Então para eles era uma planta importante, não era uma qualquer planta. Mas quando Rúben, filho aparentemente amoroso, ele traz essa planta para sua mãe, Raquel vê aquela planta e ela diz, opa, eu quero essa planta porque ela vai me deixar fértil.
E ela faz uma troca com Lia: me dá a mandrágora que eu te deixo deitar com Jacó essa noite. E Lia faz a troca. E querendo ou não, podemos dizer que Rúben teve uma pequena participação no nascimento do seu irmão, do segundo filho de Lia, porque Lia vai conceber novamente e vai dar origem ao seu segundo filho, que a próxima tribo vai falar dele. Parece amoroso, não parece? Cuidadoso? Sim, por que não? E olha outra característica que nós podemos trazer de Rúben. Outro episódio muito interessante e marcante que a Bíblia diz, que a Bíblia cita o nome de Rúben. Lembra quando José, ele conta o sonho para os seus irmãos? Quem lembra da história de José? Os irmãos sentem inveja, os irmãos querem matar José, não é verdade? E num determinado dia, quando José vai até o encontro dos seus irmãos para levar comida para eles, para ver como eles estavam, a Bíblia diz que os irmãos já começam a tramar: nós vamos matar ele hoje. Lá vem o sonhador, vão matar. Só que Rúben, ao ver aquilo, teoricamente sendo o líder, o primogênito, ele deveria exercer um papel de liderança com mais firmeza, mas ele percebe o que está acontecendo, ele diz: não vamos matar não, só joga ele no poço. E a Bíblia diz que a intenção de Rúben era resgatar José novamente. Parecia bondoso, não parecia? Cuidadoso com o irmão também, não parecia? Ele viu o alvoroço, mas ele diz: não matem, joga aí nesse poço. E eles jogaram José no poço, foram embora, mas quando Rúben volta, José já tinha sido vendido como escravo. E ele percebeu que ele tinha falhado também, talvez nessa missão aí com o irmão José. Mas ao mesmo tempo bondoso, ao mesmo tempo influenciável. Vocês conseguem perceber algumas características do caráter de Rúben com essas histórias? Bondoso, influenciável, poderia exercer uma liderança mais ativa, mas não exerceu. Mas vejam, a Bíblia diz que 20 anos depois que teve fome no Egito, José já era governador, isso lá na frente. José já era governador, havia fome, os irmãos de José precisaram ir até José para pegar comida, porque já não tinha comida na terra deles mais. Antes de reconhecerem José, acontecem várias coisas, e a Bíblia diz que Rúben, num determinado momento da negociação pela comida, da negociação porque tinham irmãos presos, porque José simulou um roubo, e nesse momento dessa negociação, Rúben se posiciona novamente. E a Bíblia vai dizer que ele vai até o seu pai, porque José queria ver Benjamim. Mas querendo ver Benjamim, Jacó não queria deixar com que Benjamim fosse até José, por medo de acontecer com Benjamim o que tinha acontecido com José. Mas Rúben chega e fala: pai, eu preciso levar Benjamim até o Egito. E como garantia, eu te prometo que eu volto com ele, porque se eu não voltar, eu dou a vida dos meus filhos em troca da vida de Benjamim. Posicionamento de irmão mais velho, de primogênito, de homem que cuidava da sua família. Instável. Ora ele fazia, ora ele não fazia. Havia uma instabilidade no caráter de Rúben. Eu estou dizendo isso para que você perceba isso. E a Bíblia diz, vai contar a história, que Benjamim vai e tudo acontece lá no Egito, e nós já sabemos essa história. Essas são algumas qualidades de Rúben. Pessoa Rúben. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? A pessoa de Rúben, essas são algumas características que nós podemos encontrar na palavra de Deus. A Bíblia conta essas histórias em Gênesis. E isso é algo particular dele, mas a palavra do Senhor também vai dizer que um terrível mal manchou a história de Rúben. Aquele irmão primogênito, forte, aquele irmão protetor, aquele irmão que talvez poderia ser um líder de excelência para a sua família, ele desonrou o seu pai. A palavra do Senhor vai dizer que num determinado momento da vida de Jacó, com seus filhos, Lia, Raquel, já lá na frente, Raquel ela vai morrer. E logo depois que Raquel morre, a palavra do Senhor vai nos dizer, em Gênesis 35, 22, assim:
E aconteceu que habitando Israel, Israel aqui já era Jacó, porque ele já teve o seu nome mudado. E aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Rúben e deitou-se com Bila, a concubina do seu pai. E Israel, que era Jacó, o soube. Rúben desonrou o seu pai. Maculou o leito de seu pai. Porque naquele tempo, isso não agradava o Senhor, mas eles tinham o costume, eles tinham esposas e concubinas. E Jacó tinha uma concubina chamada Bila. E a Bíblia vai dizer que Rúben, não sabemos o motivo exato, mas pode ser por desejo de ocupar o lugar do seu pai, pode ser só por desejo da carne mesmo, por querer Bila, mas a Bíblia diz que ele desonra o seu pai se deitando com Bila. Manchou a sua história, que poderia ser uma história de relevância diante do povo de Deus. A história de Rúben foi manchada por esse pecado. Desejo da carne. Desejos que nós não sabemos, mas que por dentro o Senhor sabia como ele estava. E por causa disso, a Bíblia vai dizer que Rúben, ele perdeu o seu direito de primogenitura. Ele perdeu a herança que estava preparada para ele como filho primogênito. Por causa do pecado. Por causa da desonra. Por causa da desobediência, Rúben perdeu. Manchou a sua história. E dessa forma, quando Jacó já estava no seu leito de morte, era o momento mais esperado, não da morte, mas o momento da bênção. Porque era costume o pai, já nos seus finais de dias, declarar bênção sobre os seus filhos. Declarar herança sobre os seus filhos. Profetizar, dizer tanto passado quanto futuro. Porque a bênção que os pais davam para os filhos naquele tempo, era isso, eles relembravam o passado. Olha, você nasceu, você é isso, você foi isso, e no futuro você será isso. Essa era a bênção que os pais impunham as mãos sobre os filhos e declaravam naquele tempo. Mas a Bíblia vai dizer que Rúben não recebe a bênção que ele deveria receber por causa do pecado. Vamos ler? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 49. Olha o que Jacó declarou sobre Rúben. Gênesis 49, do 1 ao 4. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, o vosso pai. E ele então diz: Rúben, tu és o meu primogênito. Imagino que Rúben deve ter ficado na expectativa. Eu sou o primogênito. É agora que meu pai vai declarar sobre mim aquilo que eu preciso receber. E ele diz: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor. Olha, imagina Rúben ouvindo isso. Eu sou o mais forte, sou o mais robusto, mais bonito, primogênito. Que alegria ouvir isso do pai. E ele diz: e o mais excelente em poder. Olha o que Jacó estava dizendo a respeito de Rúben. Tu és a minha força, as primícias do meu vigor, o meu primogênito. É o mais excelente em poder. Mas aí no versículo 4 ele vai falar do caráter dele, porque ele diz: impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do seu pai e profanaste, subiste à minha cama. Ele começa: Rúben, tu és o meu primogênito. Mas ele vai dizer: você é impetuoso como as águas. Porque você profanou o meu leito. E você não vai ser mais o mais excelente por causa disso. A bênção que Jacó precisava declarar sobre Rúben, Rúben não recebeu por causa do pecado. E isso eu só estou contando ainda a história. Porque eu vou chegar onde Deus quer falar conosco a respeito dessa história. Ele recebe, é como se fosse
uma anti-bênção, né? Se a gente pode dizer assim. Ao invés de receber a bênção mais importante de todos, ele recebe como se fosse uma anti-bênção. Rúben não foi o mais excelente de fato na história. Rúben, de fato, ele não foi aquele que exerceu a sua liderança como deveria exercer, porque ele era impetuoso como as águas. Rúben, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele entra no Egito, aqueles filhos que ele tinha prometido para José eram 4. Os filhos de Rúben, eles se chamavam Enoque, Palu, Esrom e Carmim. E eles também se tornaram clãs nas famílias do Egito. E daí então nascem os Rubenitas, que é a tribo de Rubenitas. Aquele povo grande que nasceu através de Rúben e dos seus filhos. A palavra do Senhor então ela vai dizer que os Rubenitas, eles não tiveram de fato uma história muito relevante no povo de Deus. Mas eu quero pontuar algumas coisas para que você entenda onde a tribo atuou juntamente com o povo de Deus. Eu falei de Rúben, pessoa, e agora eu estou falando de Rúben, tribo. Características dessa tribo. A palavra do Senhor vai dizer que 430 anos depois, quando o povo está saindo do Egito, quando eles estavam escravos no Egito, isso você vai encontrar lá em Números, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Os Rubenitas, eles saíram de lá com 46.500 homens. E Elisur era o comandante desse exército. 46.500 homens preparados para a batalha. E nessa caminhada junto à terra prometida, a palavra do Senhor vai dizer que a tribo de Rúben, ela ficava localizada. O povo andava e se acampava. Andava e se acampava. Eles estavam indo rumo à terra prometida. A tribo de Rúben, ela se localizava ao sul do tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo no meio e as tribos ficavam ao redor. E Rúben ficava ao sul do tabernáculo. São características para que você entenda como eles participaram nesse tempo. Os Rubenitas também participaram. Olha a característica de Rúben passando para a sua tribo. A Bíblia vai dizer que houve uma rebelião naquele tempo. E nessa rebelião contra Moisés e Arão, 2 Rubenitas participaram dessa rebelião. A Bíblia diz que, influenciados por um levita que era Corá, Datã e Abirão, Rubenitas, se rebelaram contra Moisés. Características de impetuoso, rebeldia. Se rebelam contra a liderança, achando que por serem da tribo do primogênito, Deus deveria falar com eles, eles deveriam ser os líderes, e Moisés, Deus não falava só com Moisés, e se rebelaram, e a Bíblia diz que por causa dessa rebeldia, eles e sua família foram engolidos pela terra. Impetuosos, rebeldes, sem controle, características que vieram desde Rúben. Porque Jacó disse que ele era dessa forma. Rubenitas participando disso, de uma rebelião, influenciados por Corá. E a Bíblia vai dizer que eles morreram. No período da conquista da terra prometida, já lá com Josué, lá na frente, os Rubenitas, eles decidem não atravessar o Jordão, mas ficar nas terras ao leste, porque eram terras que tinham bons pastos, porque eles tinham muitos rebanhos. A prosperidade dos Rubenitas, estavam nesses rebanhos. Eles tinham muitos rebanhos. Então eles decidem ficar antes de atravessar o Jordão, mas Moisés já tinha permitido isso e disse: olha, vocês podem ficar aqui, mas vocês vão ter que levar os homens para guerrear, porque as outras tribos precisam conquistar as suas terras. E os Rubenitas participam dessas batalhas. Eles ajudam também, lideram algumas tribos, o seu exército, para que o povo pudesse conquistar a sua herança, a parte que o Senhor havia distribuído para todo o povo de Israel. Amém? Vocês estão conseguindo entender a história até aqui? Amém? Eles eram criadores de gado. Mas também por ficarem nessa localização, nós vemos que eles sofreram muitas ameaças de invasões. Porque eles estavam distante das outras tribos, ao leste do Jordão. Então ali, aquela localização era uma localização de fácil ataque. Os inimigos poderiam invadir muito fácil. Aqueles que ficavam no deserto roubando, sabe? Eles invadiam. Então eles sofreram muito com esses ataques.
Os rubenitas sofreram com ataques dos povos vizinhos. E aí a palavra do Senhor vai dizer que depois que todas as tribos já estão nas suas terras, tomaram posse das suas terras, os rubenitas podem voltar para a sua terra. E quando eles voltam, eles decidem fazer algo. Chegando na sua terra, a Bíblia diz que por um zelo religioso, eles decidem construir um altar para adorar a Deus. Sim, o Deus de Israel. Mas por uma má interpretação das outras tribos, quase que acontece uma guerra entre eles mesmos, porque eles acharam que os rubenitas estavam construindo altares pagãos para adorar deuses pagãos. Mas não, eles estavam preocupados do povo se desviarem do Senhor. Eles queriam que o povo permanecesse com o Senhor, mesmo longe das outras tribos, mesmo longe dos outros clãs. Eles ficaram e disseram: olha, nós não podemos abandonar o Senhor. Nós não podemos abandonar o Deus de Israel, então nós precisamos construir esse altar. Mas quase teve uma guerra. Mas a Bíblia diz que esse mal-entendido ele foi resolvido e então não houve guerra entre Israel, entre as suas próprias tribos. Não houve. Esse foi um problema que foi resolvido. E com isso, né, essas invasões, com esses problemas de ocupação, é aqui que nós vemos, né, um episódio na palavra do Senhor, aonde depois da divisão dos reinos, os rubenitas eles são levados cativos pelos assírios, e aí a Bíblia não conta mais histórias sobre eles. É como se aquele povo que tinha restado ali após os ataques, após as invasões, eles ainda foram levados cativos pelos assírios, o restante do povo, e foram ser escravos. E a Bíblia não menciona mais relatos sobre os rubenitas após isso. Ali é como se terminasse uma história. Entende que esse término poderia ser diferente? Por ser quem ele era, o primogênito. O primeiro escolhido para receber uma herança. Poderia ter sido diferente, mas não foi. Uma história que se acabou de um povo eleito, escolhido, se tornando escravo, desaparecendo. Nós só vemos uma menção simbólica dos rubenitas em Apocalipse 7:5 no Novo Testamento. Quando a palavra do Senhor já vai falar, né, da promessa da nova Israel, da herança, de quem vai tomar posse, e a tribo de rubenitas é citada ali como um dos povos que irão tomar posse da herança. Houve redenção, amém? Como nós cantamos aqui no louvor. Houve uma lembrança, houve uma misericórdia da parte do Senhor, que também acontece conosco. Irmãos, e eu queria, né, contar essa história, esses pontos importantes, para que nós venhamos refletir, porque eu quero trazer isso agora para o nosso dia de hoje. Eu quero trazer todo esse contexto, toda essa história de Rúben e da tribo de Rúben, essas características, para que nós venhamos refletir em nós. Nós vamos agora nos colocar neste lugar. Rúben, como eu disse, a Bíblia diz que ele era o primogênito, o mais alto, o mais forte, mas ele tinha uma falha muito grave em seu caráter. Ele era impetuoso. E olha o significado da palavra impetuoso. Age sem pensar. Com violência se comporta. Facilmente irritável. Característica daquilo que não se pode segurar. Uma pessoa impetuosa é como se fosse uma pessoa que você não consegue segurar, controlar. É fogoso, é para frente demais, não tem controle de si e das suas atitudes. É impulsivo, é enérgico, é impaciente, é descontrolado, é ousado. Tudo isso está dentro dessa palavra impetuoso. E essas características foram elas que fizeram Rúben perder o seu direito à herança. A bênção que Rúben tinha preparado, que Jacó tinha preparado para Rúben, ele perdeu por causa dessas características. E aí eu quero te fazer refletir sobre cada palavra que eu disse, se em alguma delas você se encaixa.
nós nos encaixamos. Porque se você se encaixar em alguma delas, você também é um impetuoso. E precisa tomar cuidado com isso, porque Rúben perdeu algo muito importante. Deixa eu te explicar um pouco, porque talvez tem gente que, por não conhecer a palavra ou não ler, enfim, não consegue compreender qual era essa grandeza da bênção da primogenitura. A Bíblia diz que o primeiro filho da primeira esposa e o filho homem era uma bênção tamanha. Era algo maravilhoso para aquele povo, gerar um filho homem. Mas esse primogênito, ele recebia direitos e responsabilidades distintas dos outros irmãos. Era como se fosse quase que um filho favorito, nós vamos dizer assim, porque ele recebia porção dupla da herança. Ele recebia outras bênçãos melhores do que a dos seus irmãos. Ele poderia ocupar o lugar do pai no sentido de cuidar, governar, orientar a família na morte do pai. Ele recebia bênçãos, além de físicas, bênçãos espirituais diferenciadas ao invés dos seus irmãos. A bênção da primogenitura era algo extraordinário e era uma palavra declarada de um pai, de uma autoridade sobre o seu filho. Querido, nós sabemos que a palavra ela é poderosa. Tudo aquilo que nós declaramos, ela tem poder. Principalmente quando declaramos a palavra do Senhor. Então, isso era uma bênção da primogenitura. O primeiro filho, ele representava o auge da força, a vitalidade. Era ele que se tornava o principal herdeiro da família. Resumindo, era uma bênção divina. Algo de Deus preparado para o primeiro filho. Tinha, além de tudo, conotações espirituais e era como um símbolo da relação de Deus com o seu povo. Então era muito importante. E a Bíblia nos mostra, eu fiz um paralelo porque a primogenitura também é uma bênção, um presente que Deus deu para nós através de Jesus. E eu quero a sua atenção para que você entenda isso. Olha, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele é o primogênito de Deus no mundo e o primogênito entre muitos irmãos e irmãos. Romanos 8, 29. Olha que legal. Primogênito de toda a criação, a Bíblia diz que ele é. Herdeiro de todas as coisas, a Bíblia diz que ele é. Hebreus 1, 2. E ao pagar pelo nosso pecado, Jesus sofreu a morte, mas também se tornou, segundo Apocalipse 1, 5, o primogênito dentre os mortos. Então ele é o primogênito dos primogênitos. É Jesus. Ele é o primogênito dos primogênitos. E olha que legal, ou seja, Jesus ele venceu a morte, ele nasceu para a vida, sendo assim o primogênito dos mortos, porque ninguém morreu, ressuscitou e vai voltar, é só Jesus. Por isso ele é o primogênito dos mortos, o primogênito eterno. E hoje, pela graça de Deus e pela fé em Jesus, nós também podemos receber vida eterna, que é parte dessa bênção que Jesus deu para nós. Por causa de Jesus, nós podemos receber essa herança vinda do Pai. Porque Jesus, ele é as primícias que nos garantem a ressurreição futura da vida eterna. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Olha, Jesus, ele é as primícias, ele é o primogênito, ele é o primeiro que nos garante acesso à vida eterna. Olha que presente eu e você nós temos através de Jesus. Através da primogenitura de Jesus, vocês estão entendendo isso? Nós também recebemos uma herança, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós, quando aceitamos Jesus, reconhecemos Ele como nosso Salvador, nós também nos tornamos filhos, herdeiros com Ele, co-herdeiros com Cristo. Recebemos uma herança. Recebemos uma herança. Aplauda ao Senhor por isso. Obrigado, Jesus. O primogênito dos primogênitos nos compartilhou a sua herança. Ah, Deus. Vocês não estão entendendo o que vocês estão recebendo de Deus através de Jesus. É grande demais, porque Jesus disse, olha, em Lucas
14, ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Ele disse isso. E é algo grandioso, porque enquanto eu estudava essa palavra e orava, e o Senhor me fez contemplar um pouco isso, porque eu dizia: Senhor, é grande demais, eu acho que eu não consigo explicar esse presente que é a vida eterna, que é a salvação, que é a herança que Jesus deu para nós. É um presente, querido, mas nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Olha, considerem então Jesus o primogênito e nós herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos essa bênção maravilhosa que é a vida eterna. Mas como eu disse, infelizmente, muitas pessoas estão tratando essa bênção da forma como não deveriam tratar. A palavra do Senhor vai dizer que o tio de Rubem, Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. É a mesma coisa que você pegar a salvação de Jesus hoje por você e dizer: eu não quero. Me dá um prato de comida porque eu não quero ser salvo, eu quero ir para o inferno. Foi isso que Esaú fez. Vendeu um direito, uma bênção, um presente que ele tinha. Ao passo que Rubem, ele perdeu um direito que ele tinha por causa do pecado. Então a mensagem de Deus para nós, igreja, nessa manhã é essa: Esaú vendeu, Rubem perdeu. E você? O que você tem feito com a herança, a bênção, o presente que o Senhor Jesus entregou lá naquela cruz para você? Você está vendendo? Está perdendo por causa do pecado? Porque Rubem, ele perdeu por causa do pecado. Por causa da desobediência, da desonra ao pai. E isso nos faz perder essa herança. E isso nos faz perder essa promessa de vida eterna. Se desonrarmos o nosso pai, se desobedecermos o nosso pai, se formos impetuosos como Rubem, nós perderemos essa herança que o Senhor Jesus nos deu por meio da primogenitura dele, compartilhando uma bênção conosco, um presente conosco. Pare de vender aquilo que o Senhor te entregou naquela cruz. Por prazeres momentâneos, prazeres da carne, desejos, estou com fome, quero isso, sem pensar que naquilo que o Senhor entregou para você foi um presente. E tem gente vivendo como Esaú e como Rubem, vendendo, desprezando algo que é tão importante para nós, que é essa bênção que o Senhor nos deu, essa herança. E muito mais que isso, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele nos daria juntamente com Jesus todas as coisas, todas. Além de recebermos o maior presente, que é a vida eterna, que é a herança dessa primogenitura de Jesus para nós, nós receberemos com ele todas as outras coisas. Mas o que nós temos feito com essa herança, com esse presente? Qual tem sido o nosso comportamento? Será que nós temos nos comportado como Rubem? Desejo da carne, cobiça dos olhos, impetuoso, e ele vai dizer turbulento como as águas. Por isso que no estandarte, nas bandeiras que você vai ver, tem ondas. O que é uma onda? Instável. Ora vai, ora volta. Ora quer, ora não quer. Assim são pessoas. Estão vivendo pessoas dessa forma, desprezando uma bênção, um presente que Deus deu. A bênção da primogenitura, através de Jesus, essa herança. Tem gente que não quer. Está vendendo. Está trocando. Está desonrando. Está desprezando. Está maculando. Gente, está manchando o nome de Jesus. Eu vi um vídeo e o rapaz perguntava assim: de qual religião você não seria? A maioria das pessoas responderam que não seriam evangélicos. O nome de Jesus está sendo maculado, manchado, por aqueles que se dizem que são, mas não são. Não entenderam
não receberam a herança, a promessa, não receberam o sacrifício de Jesus como salvação, como vida, porque Ele disse: eu vivo, vocês vão viver. O nome de Jesus está sendo manchado, igreja, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado para não vender, não desprezar e não trocar. E cuidado, porque você pode sim perder essa bênção, que é a salvação, que é a herança de Jesus para você. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Não é assim. Você pode perder pelo pecado, pelas atitudes erradas, pelos comportamentos errados, assim como Rubem teve. Você pode perder o maior presente que Jesus quer te dar. Quer te fazer morar com Ele, que é a salvação. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que também por meio de Jesus, se nós nos achegarmos a Ele, com arrependimento, fé, confissão, declarando, nos arrependendo genuinamente, nós receberemos a misericórdia e o perdão do Senhor, querido. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Se você talvez vendeu, trocou, desprezou, ou não entendeu a grandiosidade daquilo que o Senhor te deu, eu quero te convidar a você orar nessa manhã e se arrepender genuinamente. Genuinamente, assim como nós vemos Rubem sendo lembrado na Nova Jerusalém, eu quero que o meu nome e o seu nome também seja lembrado por Ele, conhecido por Ele, escrito no livro da vida, para que nós venhamos receber essa herança com Ele, herança de vida eterna, herança de salvação, porque isso tudo vai passar. Mas para onde vai a sua alma? Feche seus olhos, curva a sua cabeça antes do louvor subir. Eu quero que a igreja ore. Quero que você permita o Espírito Santo aí sondar o seu coração. É a sua oração com o Senhor. Eu não posso orar por você. Eu não sei se você vendeu, se você trocou. Não sei se você desprezou. Não sei se você desonrou o nome do Senhor. Não sei se você maculou o nome do Senhor. Eu não sei se você manchou o nome do Senhor. Então, igreja, o Senhor, Ele está te dando a oportunidade. Ramandarassu yamandarandiati. Digiamandandiasso, rabandarandialassu yamandie. Robassu yamandarandialassu dia. Derediamandaralasu yamandarandiatuye. Dogosho mandarazia. O Senhor, Ele está te dando a oportunidade de se arrepender. Muitos desprezaram. Muitos têm vendido. Desonrado. O meu nome Narada mandarandia so, neresha manda, rada mandia lazia, tikia so dia, ramandia shuya mandia so da razia, tikia mondia, tikia se arrependam, diz o Senhor, tikia so dia, tikia so dia, tikia so dia, naranda suya mandarandia tia. Teresho mondia tia. Fale com o Senhor, querido, se arrependa nessa manhã. Busque a Ele, peça a Ele perdão. Fala: Senhor, eu não entendi o quão importante era. Oh, Senhor, me perdoa. Eu maculei o Teu nome, eu manchei o Teu nome. Eu enganei, eu desonrei, eu desobedeci. Peça a Ele perdão nessa manhã. E você confessando, se arrependendo, a palavra do Senhor diz que você alcança a misericórdia. Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Que a graça do Senhor renovadora nessa manhã venha de encontro aos nossos corações. Pai, nós oramos nessa manhã e clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia, Pai, daqueles que têm desonrado o nome do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Desperta para que haja uma mudança. Desperta para que haja uma transformação. Desperta, Senhor, para que eles não
percam a maior bênção que o Senhor nos deu através de Jesus. O primogênito dos primogênitos nos deu a sua herança. O primogênito dos primogênitos nos permitiu participar dessa herança de vida eterna com Ele, Pai. Então, que os nossos corações e a nossa mente, Senhor, nunca se esqueça disso, nunca. E que nós possamos todos os dias honrar o nome do Senhor. Buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nos arrepender dos nossos erros. E entender, ó Pai, que a salvação, ela é um presente de Deus para nós. É pela graça, mas não foi de graça. É necessário sacrifício, renúncia, arrependimento, confissão e mudança de vida.